Boa noite, pessoal. Tudo certinho aí? Bom, né? Depois de um domingão aí, todo mundo rangou bacana no almoço. Geralmente domingo o negócio é pesado, né? Gente, muito bem, né? Nós hoje de manhã tivemos a oportunidade de estar aqui também na parte da manhã. A Cláudia compartilhou um pouquinho e é interessante a gente ver, né, que mesmo sem a gente combinar algumas coisas, né? É claro que Deus leva para a mesma direção. Também estamos trabalhando alinhados, né, dentro de um tema, né? Mas eu queria ver se a gente abordava alguns aspectos também diferentes para a gente poder, né, enxergar algumas coisas diferentes dentro da mesma proposta, tá bom? Eu tenho pensado muito sobre as coisas que a gente faz, né? E quando eu falo a gente, eu falo individualmente mesmo, né? Certo? Então, olha só, as minhas ações, né, elas revelam muito daquilo que está dentro do meu coração. Né? A maneira como eu trato algumas coisas revela a maneira como eu penso. Né? A maneira que eu abraço uma pessoa também revela o amor que você tem também, né? Ou não. Né? Já viu, tem umas pessoas que ficam duras quando você abraça, né? Também, então tudo, né? A gente consegue ler as pessoas mais pelas ações do que propriamente pelas palavras que a gente, né, pronuncia no nosso dia a dia. E falando disso, gente, né, por que nós fazemos as coisas que fazemos? Né, parece uma pergunta aí meio filosófica, né, mas por que a gente faz? Né? Então, pensando um pouquinho dentro desse conceito, né, às vezes a gente se dedica tanto ao fazer algumas coisas que a gente não sabe o porquê que a gente faz elas. E não sabemos mesmo. Por quê? Porque a gente começa a levar uma vida de maneira automática. Talvez o vir aqui no domingo, né, é automático. Talvez o vir aqui, né, numa outra reunião é automático. Tá? E a gente começa a perder, né, a beleza que é enxergar assim, as coisas que Deus tem para nós. Gente, e Deus tem muita riqueza, tem derramado muita riqueza sobre as nossas vidas, né, na questão do ensino. Eu fico vendo, gente, nós somos muito privilegiados, tá? Né, de andar com as pessoas que nós andamos. E às vezes a gente não enxerga essas coisas. Eu me sinto honrado de fazer parte desse corpo aqui, de verdade. Né, de todo o meu coração, irmãos, tá bom? E aí, pensando assim, né, dentro desse conceito, né, a gente, às vezes, se habitua a fazer as coisas como um ritual. Então, a gente falou aqui sobre a oração do almoço, que tem que ser aquela oração rápida, né? Geralmente, Jesus, tu sabes, amém. Né? Certo? Então, olha só, às vezes a gente faz as coisas sem ter a consciência do porquê. Então você quer o quê? Você quer comer. Não é verdade? Você quer comer, você não está nem pensando em Deus nessa hora não, você está pensando no seu estômago. Então as coisas viram um ritual dia após dia na nossa vida, sem a gente perceber. E isso é o normal do ser humano. Só que a gente, pessoal, tem que ir contra essa corrente aí. Nós temos que andar em contra. Né? Porque, gente, de boa mesmo, eu, Rafael, muitas vezes não quero fazer as coisas que eu faço. Não quero. Por quê? Porque dá trabalho, toma meu tempo, né? E às vezes, gente, eu ganho mais dor de cabeça do que alegria. Vocês também devem ver isso, não devem? Às vezes a gente ganha mais dor de cabeça do que alegria nessa vida com Jesus, tá não? Só que as alegrias compensam também, né? Certo? Então, olha só, pessoal. Por que a gente deve adorar a Deus? Né? Por que a gente deve cantar louvor no culto? Né? Então, às vezes a gente canta aqui, gente, e a gente se compromete sem saber também com o que a gente está se comprometendo. Por quê? Porque o ritmo é envolvente. Então, às vezes a gente está mais ligado naquilo que é o ritmo do que aquilo que a gente, com a nossa boca, se compromete ao cantar. Né? E olha só, pessoal, por que é importante a gente orar? Por que é importante a gente se reunir aqui, né? Quarta, domingo e outros dias, num pequeno grupo que a gente se reúne. Qual a importância de fazer essas coisas que a gente faz? É para ter amigos somente? Gente, não é. Não se trata disso. Tá? Não se trata daquilo que eu posso usufruir do nosso meio. Se trata daquilo que a gente pode fazer junto e dar. Né? Então, olha só, pessoal. Lendo Romanos, que nós já devemos ter lido assim muitas vezes juntos aqui também,
Pelo menos o versículo 1 e 2, eu acho que a maioria de nós conhece até de cor, né? Certo? Se a gente começar a falar aqui, fala assim, portanto, irmãos, rogo-lhe pelas misericórdias de Deus que o quê, gente? Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não é verdade? Que esse é o que? O nosso culto racional, né? Então isso aí a gente já começa a saber, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bacana, pessoal, isso aí a gente conhece. Está aqui dentro? Ou está só aqui? Né? Então, olha só, vamos continuar no versículo 3 aí. Fala assim, por isso, pela graça, né, que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos uma mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, primeiro ponto aqui, pessoal, o que seria aí um culto racional? É um culto que a gente faz aqui domingo? Se trata disso aqui, a que a palavra de Deus quer nos dizer? Esse é apenas uma parte, tá, do culto racional que nós prestamos, né? Gente, às vezes a gente tem medo de falar a palavra racionalidade, que a gente acha que a racionalidade não tem nada a ver com a nossa espiritualidade, e ela está totalmente ligada à espiritualidade, tá? Porque para a gente fazer as coisas que nós fazemos, meu irmão, tem que ser muito racional, tem que ser muito intencional, tem que realmente haver um comprometimento que vai muitas vezes além da razão. Porque quem em sã consciência está apanhando e continua apanhando? Nas lutas diárias aqui, tá, gente? Não é numa relação aí, não. Se alguém está apanhando aí, por favor, denuncie, né? Tá bom? Mas nas nossas lutas diárias, gente, quem em sã consciência apanha e está lá dando a vida pelo outro? Quem? Ninguém. Ninguém faz isso, tá? Então, olha só, dentro do culto racional, a gente entende qual que é o propósito de todas as coisas que nós fazemos na nossa vida. E o que é que nós estamos fazendo na nossa vida, tá? Na nossa relação com Deus, meu irmão, né, só há uma opção: mudança. E quem vai mudar? Eu ou Deus? A gente já cansou de falar isso, gente, mas o eu, ele quer permanecer. O eu, ele tem mais permanecido e nós queremos que Deus mude. E Deus não vai mudar. Deus não vai mudar. Então quem tem que mudar, meu irmão? Quem tem que mudar, minha irmã? Nós. E aí, gente, o negócio vai ser pesado mesmo. Tá bom? O que a gente está fazendo na nossa vida? Como que a gente está levando a vida? Né? Nós limitamos muitas vezes a ação de Deus dentro daquilo que eu acho que deve ser. Fala assim, Deus, até aqui, hein? Porque desse limite você não pode passar, não. Nesse limite, só eu. Né? Então, é interessante. Por quê, gente? Domingo após domingo, né, a gente tem até uma dificuldade do que pregar. Que nós estamos falando da mesma coisa. Desde fevereiro. Fevereiro, né? A gente está falando a mesma coisa. Por quê, gente? Porque Deus tem cobrado de nós uma intencionalidade no ensino. Da gente ensinar e entender que nós não estamos vivendo para nós mesmos, só para a minha vontade. Nós estamos vivendo para a vontade de Deus. E a vontade de Deus, meu irmão, tem a ver com a justiça de Deus, né? Tem a ver com a equidade, que nós até estávamos comentando ontem aqui numa reunião que a gente fez. Né? E a equidade, meu irmão, é a gente dar assim na medida da necessidade de cada um. Né? E olha só, pessoal, e às vezes,
Nós estamos achando que fazer a obra de Deus é fazer aquilo que eu quero, fazer aquilo que eu quero, fazer aquilo que eu gosto, fazer aquilo que me dá prazer fazer, né? No momento que eu quero, na hora que eu quero, e se eu tiver o quê? Vontade. Sabe quando que eu vou fazer as coisas se eu tiver vontade, meu irmão? Nunca. Se eu depender do meu desejo e da minha vontade, às vezes é estar em casa, assistindo uma televisão, Netflix de preferência, como todo mundo fala, né? Esse é um desejo de um domingo. Mas aí eu venho para cá e o negócio é diferente, o negócio é bom. O relacionamento com os irmãos compensa qualquer outra coisa. Só que a gente troca, às vezes, o privilégio de estar junto, de poder ter, assim, um momento em comunhão junto, gente, por outras coisas. E a gente, no nosso discurso, a gente fala que nós queremos fazer a vontade de Deus e que estamos fazendo a vontade dEle. Mas o nosso coração está longe, né? E olha só, pessoal, se nós não nos engajarmos e não nos comprometermos com a vontade de Deus, gente, nós vamos viver uma atividade social semana após semana. Vamos viver uma atividade social mesmo, né? Porque é bom estar com os amigos? É. Depois nós marcamos um churrasquinho no final de semana, sábado, domingo está aqui de novo. E é bacana. Mas é só isso que Deus tem para nós, gente? Né? Talvez para muitos, o ápice da sua semana de relação com Deus é o culto de domingo. O ápice da sua relação com Deus é o culto de domingo. É isso que Deus tem para nós, irmãos. Nós temos uma responsabilidade de, quando a gente está aqui reunidos juntos nesse domingo, de expressar a espiritualidade que nós temos vivido durante toda a nossa semana. Agora, o que nós temos vivido fora daqui? O que nós temos vivido fora daqui, gente? Né? Então, olha só, fica uma pergunta até interessante: o que é que tem te distraído, tá? De fazer as coisas que Deus mandou fazer, né? De viver a vontade completa de Deus na sua vida? O que é que tem te distraído? Irmãos, eu sei as coisas que me distraem. E você sabe as coisas que te distraem. E por que a gente insiste nelas? Por quê? Né? Então são coisas para a gente pensar. Hoje eu trago mais pergunta do que resposta. Porque a resposta quem tem que dar aí é a sua vida mudando, a minha vida mudando. Não vai ser algo diferente. Tá bom, gente? Então, olha só uma pergunta aqui complicada, né? A nossa vida tem inspirado a outras pessoas a viverem uma espiritualidade contagiante? Sua vida inspira a outros? Porque às vezes, meu irmão, nós inspiramos para o lado errado, né? Ou minha vida tem feito com que as pessoas se afastem de Deus, se afastem da comunhão, né? A gente tem ajudado o corpo a ser corpo, ou a gente tem boicotado o nosso próprio corpo, porque nós falamos que nós fazemos parte. O que a gente tem vivido, gente? Sabe, eu tenho pensado muito nessas coisas. Meu pai é diabético. Eu até compartilhei isso no domingo de manhã, na semana passada, né? E é interessante, gente, esse último mês, a gente foi meio forçado a fazer assim, a tomar certas atitudes com meu pai. Porque meu pai, gente, ele não vai no médico. Não vai mesmo, né? Mas aí, pessoal, o que aconteceu? Né? Abriu uma ferida na perna dele. E diabetes, gente, a cicatrização é horrível. Né? Demora meses, anos, dependendo aí da pessoa, né? Certo? Só que aí a gente foi lá gastar tempo com ele. Né? Porque tinha que levar, meu irmão. Porque meu pai não ia. Né? E se ele não tivesse tomado os remédios que tomou, não estaria com a perna dele hoje, né? Graças a Deus está num processo aí, mas só que a ferida está aberta lá,
Está até esse momento, né? Só que a ferida aberta, meu irmão, ela é tratável quando a gente vê. A gente pode dar remédio, né? A gente pode limpar, né? Tirar aquela casca grossa que muitas vezes não ajuda na cicatrização, tem que tirar. E aí dói. E aí é exposto. Meu pai quer andar só de calça jeans para ninguém ver a perna dele, né? Então, olha só, meu irmão, às vezes a gente não quer expor aquilo que está dentro do nosso coração realmente. E aí, como a gente não expõe, né, de uma maneira correta para alguém que pode nos ajudar, nós contaminamos. E o corpo está lá o quê? Apodrecendo, irmão. E aí, né? Então, gente, eu tenho pensado muito nessas coisas, tá? E aí, gente, às vezes, por exemplo, né, meu pai é fumante. Tá? E o fumar para o diabético, que precisa de cicatrizar, gente, a perna, ele se boicota. Por quê? Porque o cigarro ele é anticoagulante também, né? Ele não ajuda na cicatrização. Então, olha só, às vezes a gente se boicota, irmãos, na nossa vida também. Vocês estão entendendo? Tanto que é interessante a gente não só analisar, né, mas a gente começar a pensar e agir de maneira diferente, como a gente tem agido algumas vezes, sabe? Então, tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, gente, o nosso corpo sofre, a igreja sofre. A igreja sofre, irmãos, né? Isso impede a gente de ter uma saúde física e de ter uma saúde emocional também, gente. Né, para que a gente possa desempenhar bem as funções e o papel pelo qual Deus nos chamou para trabalhar. E aí, irmão, nós vamos esconder ainda? Ou nós vamos expor? Nós temos que expor as nossas vidas, irmãos, sabe? E às vezes a gente tem sido assim, tonto, idiota mesmo, tá? Porque a gente mais se boicota do que muitas vezes a gente está unido, né? Tá bom? Gente, eu não estou bravo com ninguém, tá? Não estou mesmo, não. Tá bom? Mas só estou dando aí uma reflexão para a gente pensar junto aí, tá bom? Abra um pouquinho mais na frente aí em Romanos 14. Porque no final, gente, nós somos tudo o mesmo corpo aqui, tá? Então, se a gente não se ajuda, né, nós realmente estamos boicotando o corpo de Cristo. Estamos aí igual meu pai, né, muitas vezes. Mas, graças a Deus, meu pai tem diminuído aí também, né? Pelo menos já é um avanço, né? Então, olha só, Romanos 14, 17, né? Lá fala assim: pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Gente, eu vou falar para vocês, às vezes nós estamos aqui, tá? Né, e onde a gente estiver, às vezes em casa, nós estamos discutindo o que é comida, o que é bebida, né, o que é futilidade, o que é conflito. Essas são as coisas que muitas vezes têm ocupado o nosso tempo. Nós estamos falando de coisa idiota o tempo todo, né? Nós perdemos tempo com essas bobagens, tá bom? E muitas vezes, por perder tempo, nós, que às vezes estamos entendendo alguma coisa, nós temos que gastar tempo com essas pessoas que estão roubando o nosso tempo. Ladrão de tempo, irmão. Isso é muito sério. Isso é muito sério, gente. O que te custa entender essas coisas, gente? O que te custa? Né? Nós estamos achando que o reino de Deus, gente, é o meu reino, né? Quando diz que a gente deve ser como criança aí para a gente entrar no reino de Deus, a gente já está infantilizando as coisas. Não é para infantilizar, gente, é para chegar à maturidade. Né? Quando a gente fala ali da criança, gente, não é sobre ela não entender as coisas, é sobre o que, pessoal? A inocência dela, porque ela por si mesma ela não é capaz de se salvar. Só pela graça e pela misericórdia de Deus que uma criança é salva. Por isso nós temos que ser como uma criança nesse sentido, irmãos. E não de ser criança nas nossas atitudes e ações como temos feito muitas vezes.
Mas isso nós só vamos entender e compreender, meu irmão, se o Espírito de Deus está no meu coração, né, e testifica as coisas que nós temos aprendido juntos, que vem de onde? Vem da palavra dEle. Quanto tempo você gasta da palavra de Deus durante a semana, meu irmão? Quanto tempo? Quanto tempo você gasta com outras coisas? Quanto tempo você gasta com televisão, com celular, com internet? Quanto tempo? E aí, meu irmão, se nós estivéssemos realmente vivendo uma espiritualidade, isso ia refletir em muitas das nossas opiniões que nós damos por aí. Né, o Trança fala muito do Facebook, gente. O Facebook, às vezes, os irmãos aqui é uma tristeza. É uma tristeza. E aí? O que nós estamos esperando? Foi mal aí, hein, gente? Assim, não estou nervoso não, tá, gente? Só estou assim, efusivo. Né? Nós queremos gastar a vida, gente, com aquilo que Deus mandou fazer. E o que nós estamos esperando para fazer isso? O que a gente está esperando para se resolver, irmãos? Deus tenha misericórdia de nós. Né? Se Deus não tratasse da maneira que a gente merece, a gente ia para o inferno 2 vezes, gente. 3. Mas graças a Deus, a gente, não é por merecimento, é pela graça. E às vezes a graça tem faltado no trato com os irmãos também. Vamos entender, gente, tudo com graça. Vamos realizar as coisas com graça. Vamos pensar do meu irmão o melhor. Que é assim que Deus fala na palavra dEle. Nós temos que pensar o quê? O melhor dos nossos irmãos. Gente, a gente até comentava isso, né? Se alguém, por exemplo, viesse falar, né, de um amigo, ok, no qual eu tenho intimidade, né, falar assim, o fulano está fazendo isso, isso, isso. Gente, eu sei te falar se é mentira ou se é verdade. Por quê? Porque há uma intimidade. Se alguém falasse que o Oriovaldo estava fumando crack, né, lá numa esquina aí qualquer, eu saberia que não era verdade, irmão. Porque ele abriria a vida dele e eu seria o primeiro a saber, depois da esposa dele. Né? Por quê, gente? Porque há uma intimidade, há com quem abrir e rasgar o nosso coração, e às vezes a gente tem rasgado o nosso coração com pessoas que não estão nos ajudando. Quer saber, meu irmão? Chegou alguém e falou alguma coisa aqui, nós temos que ajudar a resolver. Qual tem sido a sua atitude, né, em relação ao corpo? Né? Qual tem sido a sua atitude e a sua responsabilidade em relação aos irmãos, gente? Ela tem que ser completa e integral. Né? E, gente, misericórdia é uma palavra que a gente tem se esquecido. Justiça a gente gosta, né? Mas a gente gosta da justiça à nossa maneira. Porque a justiça de Deus, gente, seu filho morrer numa cruz para salvar nós é justiça aos seus olhos? A gente quer crucificar os irmãos. A gente não quer dar a vida, gastar a vida com os outros. Né? Então a gente tem que deixar de ser inconstante na nossa relação com Deus. E o pau vai comer todo dia, irmãos. Todo dia vai ter BO para resolver. Todo dia. Deixa de lado, gente, as coisas que nos atrapalham e vamos ter uma visão mais ampla do reino de Deus. Tá? Diferenças de opiniões não causam divisão. Diferenças de opiniões políticas não causam divisão. Pelo menos não deveriam. Tá? Muitas vezes, nós do conselho, gente, a gente discorda uns dos outros na reunião e o pau quebra. Mas nós mantemos a unidade. Porque a gente entende que não é as nossas diferenças o que nos une, mas é aquilo pelo qual nós temos em comum que é o que nos une. E o comum que nós temos são os valores do reino. Então, meu irmão, vamos começar a ver as coisas de maneira diferente. Não é o que nos difere, é o que nos ajunta. Não é o que nos difere, irmãos, é o que nos ajunta. Agora, o desrespeito, o sectarismo, o orgulho, isso causa uma destruição terrível, irmãos.
Tá bom? Agora só você pode saber o que está dentro do seu coração. Eu não tenho como conhecer. Só você e Deus. Né? Então, se a igreja somos nós, porque muitas vezes eu quero prevalecer sobre o todo. O discurso é bonito, a igreja é nós. É bacana. Fala assim, nós fazemos, nós não sei o quê. Né? Nós somos assim, nós somos assado. Mas eu quero que o que está aqui dentro do meu coração, a minha vontade, irmão. Então, gente, a gente deve ver o que Cristo vê. Não sou eu nesse reino aqui, tá, gente? Não é o eu, não cabe o eu. Não cabe. Né? Aí, gente, tendo esse entendimento, vamos abrindo aí em Efésios, tá? 4. Tendo esse entendimento e tendo essa atitude, eu posso proclamar o reino de Deus, né? Nós podemos edificar aí esse corpo, porque nós vamos viver a vontade do Pai. Efésios 4:14. E está aqui um outro texto que fala sobre criança novamente, né? Numa outra perspectiva. Então nós vimos que para a salvação, para ser criança, é pela inocência, porque ela não faz nada para poder merecer. Aqui nós vamos ver da nossa inconstância agora no outro texto. Né? Efésios 4:14. Todo mundo conseguiu encontrar? Sim? Lá fala assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Então o objetivo, gente, não é ser inconstante, meu irmão. Né? Não é ser aí criança que você fala assim, é isso aí, né? Você fala assim, fulano fez isso. Não acredito. Né? Vocês sabem disso, gente. Né? Aí eu vou lá, nossa, o fulano fez aquilo. Vocês acreditam? Né? E eu não vou lá e ajudo o meu irmão a resolver. Isso é criança, irmão. Isso é criança. A palavra de Deus é clara em relação a isso, irmãos. Né? Aí, gente, isso chega a ser demoníaco. É demoníaco. Porque nós estamos dividindo e não sendo aí unânimes, unidade, buscando unidade no corpo de Cristo. Antes, cresçamos em Cristo e juntos, né, como um corpo bem ajustado. Tá bom, gente? Onde o quê? Onde cada membro, né, ele entende a importância da sua função, tá bom? Onde o esforço coletivo ele caminha para um bem comum. Nós temos que caminhar para um bem comum, irmãos, onde há um amadurecimento, onde há um crescimento visível de todas as partes. Gente, se o meu braço crescesse só um pouquinho, está errado. Né? Se a cabeça fosse gigante, né? Tinha uma coisa em um corpo de bebê, até o Gino falou que isso às vezes pode acontecer, né? Mas é esquisito. Então, gente, o corpo ele tem que estar bem ajustado, né? Ele vai crescer de uma maneira natural e ordenada, irmãos. Né? Então, tem que ter consciência em tudo, tá bom? Não pode haver anormalidades. E as anormalidades, meu irmão, nós não vai passar pano nela. Não vai cobrir. Nós vamos expor. Porque é a única maneira do corpo ser curado. Tem que expor, irmão. E tendo essa consciência, gente, tudo que fazemos vai se revelar em obras. Porque no final, nós vamos fazer a vontade de Deus. Né? Porque agora a gente sabe que nós fazemos parte de um corpo. Se você não lembrava, eu estou te lembrando, você faz parte de um corpo. Que às vezes, gente, é difícil de tratar, vai doer, né? Vai machucar. Mas você faz parte, irmão. Às vezes a gente trata a igreja como se a gente estivesse de fora. Mas as bombas, irmão, nós queremos tratar como quem está de dentro. Então cai para dentro. Cai para dentro. Tá bom? Então a gente deve entender o nosso papel e nós devemos atuar na edificação da igreja do Senhor todos os dias.
O nosso trabalho, irmãos, é obra. Onde a gente está é obra, irmãos. Tá bom? A maneira como eu me relaciono com as pessoas é obra. Tudo é obra. Vamos enxergar de uma maneira diferente do que nós temos visto, às vezes de maneira natural, né? Que mudemos as nossas perspectivas de enxergar as coisas, irmãos, e comecemos a ver como Deus vê. Vamos ajustar o foco. Tá bom? Só para terminar, Romanos está bombando aqui hoje. Romanos 16. E aí eu deixo a bomba na mão de vocês, né? Fala assim, ó, 16, 17 e 18, tá? Não é os capítulos. Capítulo 16, versículo 17 e 18. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Então pensa aí, irmão, tá bom? Isso aqui é a palavra de Deus, tá? E aí, com a informação que você tem recebido, agora você tem uma responsabilidade com a verdade. Não é uma responsabilidade comigo, não é uma responsabilidade com seu amigo, né? É uma responsabilidade com Deus e com a sua palavra, irmãos. É claro, aqui está mais do que claro, né? Agora, gente, pode parecer duro, é duro, tá? O evangelho vai ser assim, não vai mudar, irmãos. Quem vai mudar é esse coração aqui que insiste em querer ficar da mesma maneira. Amém? Irmãos, nessa perspectiva, eu queria que a gente pudesse orar juntos aqui nessa noite, para que Deus ele realmente, né, faça com que essa palavra penetre no nosso coração e que a gente possa entender todos os dias, gente, que nós não estamos sozinhos, nós fazemos tudo em conjunto. É o nós. Como o Ari falou, nós não queremos que um faça, nós queremos que o nosso faça. Amém? Então vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te louvar, Pai, nessa noite. E colocar as nossas vidas diante da Tua presença, Deus. Pai, nós não queremos ser como crianças inconstantes, levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, Deus, que se nos apresente, Pai. Mas nós queremos ser guiados, Deus, pelos valores e princípios que nós temos aprendido na Tua palavra, Deus. E que em nome de Jesus, Pai, que isso possa prevalecer. Que isso possa prevalecer, Deus, no dia da adversidade, no dia onde a nossa fé ela é provada, Pai, que isso possa prevalecer, Deus. Que o Teu Espírito Santo recorde, né, no nosso coração e na nossa mente aquilo que a gente tem aprendido juntos, Pai. E nós queremos, Deus, ser como criança na inocência. Entender, Deus, de que nós dependemos unicamente do Senhor para ser salvo, Pai. E em nome de Jesus, que a nossa vida ela seja um culto racional, revelado em obras em todo o tempo, Pai. Que a gente possa enxergar da maneira como Deus vê todas as coisas. Derrama sobre nós o Teu poder, da Tua graça, do Teu amor, da Tua sensibilidade para a gente entender, Deus, todos os momentos, Pai. E muita sabedoria, Deus, para tratar todas as coisas que nós devemos tratar, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos, Deus, fazer Tua vontade e fazer a boa obra que vem do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.